honestamente, a corrida pelo candidatura republicana virou uma corrida pra ver quem vai chegar em segundo lugar, né? Porque depois de Iowa, a gente consegue ter uma visão não 100%, mas muito boa de como vai ser as próximas primárias aí. Com certeza aí temos um suporte do estado da Flórida pro lado republicano, o que pode acabar definindo as eleições. Eu queria destacar também, Gustavo, eu e você, sobre a importância de um candidato independente forte numa eleição americana, né? Então os eleitores acham mais grave a condição atual do Biden do que, de fato, todos esses desafios que o Trump tem enfrentado para se candidatar a presidente. Fala pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Esteves, analista offshore da Critéria. Trouxe comigo o Bruno Maia, analista de renda fixa. E hoje vamos dar início ao primeiro episódio das eleições americanas de 2024, o evento mais importante do ano. O intuito desse podcast, pessoal, é trazer acompanhamentos periódicos, tanto dos resultados das eleições, mas também como vocês podem proteger a carteira de vocês frente a este evento de 2024, que tem muito peso para todos. Brunão, um evento não só muito importante, mas eleições muito complexas nos Estados Unidos, né? Muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Bom, primeiramente, pessoal, é um grande prazer finalmente estar aqui no estúdio da Critéria, trazendo um tópico que é importantíssimo aí para o investimento de vocês. Isso impacta não só os Estados Unidos, mas o mundo, né? E não só a galera que tem investimento offshore, mas a galera que tem investimento onshore, né, Gustavo? Então, cara, eleições americanas é um negócio um pouco diferente do que aqui no Brasil, tá? Do que as eleições que a gente tá acostumado, né, Gustavo? Por exemplo, lá tem um sistema de Electoral College, o famoso sistema do colégio eleitoral. Até eu pedi pra produção subir aqui pro pessoal um mapa. Aqui temos um mapa dos 51 estados dos Estados Unidos e qual que é o peso do colégio eleitoral em cada estado, tá? A gente consegue ver que a Califórnia, Texas, Flórida são os maiores aí e Wyoming é o menor. Como que esse sistema é diferente do brasileiro? No brasileiro, a gente vota por candidato. Então, no final da eleição, o candidato que tiver mais voto vai ser eleito o presidente. Nos Estados Unidos, pode não funcionar assim. Por exemplo, em 2016, a Hillary teve mais voto que o Trump, mas o Trump foi eleito. Isso já aconteceu algumas vezes na história, viu, Gustavo? Como que isso pode acontecer, tá, pessoal? Para os grandes polos econômicos não terem um domínio governamental sobre os outros estados que têm menos população, que têm menos densidade demográfica, que têm uma contribuição menor para a economia, eles elaboraram esse sistema de votos de colégio eleitoral. Então, cada estado aí tem um peso. Esse peso é calculado com diversas métricas, como eu falei antes, população, importância econômica, densidade demográfica e etc, tá, pessoal? E o que acontece nesse sistema? Ele meio que equilibra ali as discrepâncias dos estados, tá? Isso é muito em linha com a independência de cada estado, né, Bruno? Pessoal, muito legal isso que o Gustavo tá falando, tá? Os Estados Unidos têm essa política de, assim, liberdade do estado, né? A lei federal é uma e a lei estadual é outra, né, Gustavo? Isso está enraizado na Constituição americana, então eles querem dar muita independência para os estados. Então, por exemplo, se fosse mais ou menos população, é óbvio que quem ganhasse Califórnia, Nova York, Flórida, ia sempre ser o presidente, o partido sempre ganhasse ser o presidente. Então, por um lado, você equilibra ali mais ou menos como é que funciona. Então, você não tá votando no seu presidente, teoricamente, você tá votando num colégio eleitoral do seu estado, que depois todos os outros colégios eleitorais vão se reunir e vão votar no que a população votou no presidente. Isso acontece, eu acho que um mês e meio depois da eleição, tá, pessoal? E um gráfico interessante que eu até pedi pra produção subir aí pra gente, é o resultado das últimas eleições, né, Gustavo? O número mágico, tá? O número mágico, eu gosto de falar, que é o número de votos de colégio eleitoral que você precisa ter para virar presidente é 270, né? A gente consegue ver nesse mapa aí que as últimas eleições, o Biden teve 279 contra 214. Engraçado, né, Gustavo? O Trump até ganhou mais estado aqui, como a gente consegue ver, mas o Biden ganhou estados que têm o maior peso eleitoral, né? Perfeito. E outra coisa interessante comentar também, Gustavo, é o que antecede as eleições gerais nos Estados Unidos, né? Que é as eleições primárias, que a gente até acompanhou essa semana. É isso aí, pessoal. Foi dada a largada na segunda-feira nas eleições primárias, tá? É um pouco diferente aqui do Brasil também. As primárias temos tanto do Partido Republicano quanto do Democrata, onde o Estado define, né, o representante de cada partido. Em Iowa, tivemos agora a largada na segunda-feira, e o que foi interessante que a gente viu, né, Brunão? O Trump ganhou com 51% de aprovação, muito alto. E foi a primeira vez na história, no estado de Iowa, que um presidente, um candidato republicano teve um suporte tão forte, né? Se eu não me engano, Bush pai ou Bush filho, acho que foi em 92, né? O Bush pai teve 41% em Iowa, mas
Pessoal, 51% no primário republicano de Iowa realmente foi um número bem expressivo, assim. Honestamente, Gustavo, a gente tava lá na casa dele acompanhando isso, eu não esperava. Não esperava. Gustavo também não esperava. A gente viu ali que o gap entre o Trump e os outros candidatos cresceu bastante, né, Gustavo? Exatamente. O que é interessante, né, Brunão, até um dado que a gente viu sobre isso, no início de 2023, o Trump e o Robert DeSantis, né, o atual governador da Flórida, que é também um candidato à presidência, ele estava 40% de suporte e o DeSantis com 32%. Estão muito próximos um do outro. E em março de 2023, quando foi dado início aos processos criminais em cima do Trump, o apoio dos republicanos, né, só aumentou e o DeSantis foi perdendo cada vez mais o apoio. Quando a gente viu o final do ano, né, o DeSantis estava próximo a 10%, saiu de 31% para 10% e o Trump só aumentou avassaladamente, né? Impressionante isso. A gente tava até brincando essa semana, né, Gustavo, que o Trump caiu para cima. Exatamente. Então é o que o Gustavo falou, pessoal. A gente consegue ver até um gráfico meu boca de jacaré ali, que até o momento que o Trump não tinha sido processado e etc, tava ali não vou dizer uma disputa muito próxima, mas estava, de certa forma, o DeSantis tinha uma chance ali, né? Mas aí depois daí foi por água abaixo. Tanto que, honestamente, a corrida pelo candidatura republicana virou uma corrida para ver quem vai chegar em segundo lugar, perfeitamente, né? Porque né? Depois de Iowa, a gente consegue ter uma visão, assim, não 100%, mas muito boa de como vai ser as próximas primárias aí. Com certeza. E o interessante é que os próximos, até os candidatos principais, né, os competidores principais do Trump, que é a Nikki Haley e o DeSantis, ambos tiraram o chapéu, né? Porque todo mundo ficou muito surpreso, assim, com os 51% de aprovação que o Trump teve em Iowa. E, pessoal, coisa interessante, em 2016, né, Gustavo, o Trump perdeu as primárias de Iowa pro Ted Cruz. Se eu não me engano, ele ficou em terceiro. Foi Ted Cruz, Marco Rubio e Donald Trump. Então a gente consegue ver que as coisas mudam bastante, né? Com certeza. Mas, Gustavo, você podia falar um pouco mais aí pra gente dos candidatos republicanos, né? Quem são eles? De onde ele... É isso aí, Brunão, né? A gente tem primeiramente o Trump, claro, esse dispensa qualquer tipo de introduções. Com certeza, a gente já falou pra produção, né? Se vocês quiserem episódio de Trump aí... 3 horas aqui, 3 horas no mínimo, 3 horas pra tá, falar pessoal? dele. Temos a Nikki Haley, né, que foi ex-governadora da Carolina do Sul e uma peça muito importante durante o mandato do Trump, Com né? certeza. Ela era embaixadora da ONU quando o Trump estava na cadeira de presidente. Meteu muita gente pra correr lá, hein, Gustavo? Exatamente, tem um braço de ferro, né? Braço firme ali, pulso firme. Isso aí, a gente viu que ela realmente tem postura de presidente, ela não abaixa a cabeça para ninguém, pode ser também uma boa opção para os Estados Unidos. E por fim, temos o DeSantis, né, atual governador da Flórida, há 5 anos governador desde da 2019. Flórida. Exatamente. Interessante, pessoal, que Flórida, lembrando, né, é um estado com muito peso eleitoral, o terceiro maior estado, tá? E antes do DeSantis também tínhamos outro republicano na governança. Então, com certeza aí temos um suporte do estado da Flórida por o lado republicano, o que pode acabar definindo as eleições. Pessoal, o que eu acho bastante interessante comentar também é que a Nikki Haley teve bastante exposição durante o mandato do Trump, né? Eu até brinco com o Gustavo, às vezes, que tem o pessoal que é a escolinha do Trump, né? Nikki Haley, Sean Spicer, Sarah Huckabee, John Bolton, Mike Pompeo, todo aquele pessoal que aparecia muito na TV durante o mandato do Trump, né? E, cara, o DeSantis também, ele era próximo do Trump, antes dele se eleger aí se candidatar, a presidente. Mas, cara, as primárias republicanas é sempre assim, cara. O pessoal se xingando muito, muita farpada ali pro um lado do outro, mas no final todo mundo é amiguinho, tá? Depois que é definido, exato, todo mundo vira todo amigo mundo se conhece, quem sabe, talvez até o DeSantis possa ser o vice do Trump, a gente não sabe. Quem sabe é a Nikki Haley, eu acho a Nikki Haley uma ótima opção para vice-presidente ali. E lembrando que o Trump ainda não decidiu quem vai ser o vice dele. Disse ele aí numa entrevista, num town hall com a Fox, que já meio que sabe quem vai ser. E não vai divulgar. Não vai divulgar, até o pessoal da Fox falou, pô, mas você não vai falar? Ele falou, vocês estão de brincadeira que eu vou falar? Se eu falar agora, acabou, né? Mas, pô, bastante interessante as escolhas que talvez ele vai ter pra vice-presidente, né? Com certeza. E é isso, né? Do lado democrata, Brunão, a gente tem o atual presidente, né? John Biden. Do grande amigo João Biden. Joe Biden, interessante, pessoal, que tem uma carreira política muito longa, né, Brunão? Foi vice-presidente do Obama. Sim. Atualmente, ele é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. E o que isso é interessante, né? A gente viu uma pesquisa da semana passada da NBC mostrando, né? Se os eleitores achavam as condições, né? A idade dele é só saúde, um empecilho grave, médio ou baixo
para a candidatura à presidência. E 77% dos eleitores disseram a idade do Biden ser um empecilho grave. E o engraçado, né? Porque quando a gente olha pro Trump, ele não é tão mais novo do que o Biden. Isso que eu acho engraçado. Não é uma discrepância muito grande ali de idade. Os dois Exatamente. são... Exatamente. Quando a gente vê, apenas 37% dizem que a idade do Trump é um empecilho grave. E o mais interessante disso é, depois de todas essas histórias, né, dos processos criminais, né, todas essas dificuldades que o Trump tem passado nos últimos meses, foi perguntado também na mesma pesquisa se eles acham que esses julgamentos, né, no Trump seria também um empecilho médio, baixo ou grave para a presidência. E apenas 65% falaram que sim. Então os eleitores acham mais grave a condição atual do Biden do que, de fato, todos esses desafios que o Trump tem enfrentado para se candidatar a presidente, né? Pessoal, Gustavo, também a maior crítica do atual presidente é que realmente, talvez, ele não esteja apto ou tenha sanidade mental para exercer o cargo de presidente ali. Aliás, o Trump fala isso toda hora, né? Então essa é a maior crítica com o Joe Biden, mas ele segue firme e forte ali na presidência, tranquilo. Mas é engraçado de ver esse fato, né? Porque o Trump é um cara que tá muito na mídia, muito energético, sempre falando muito, e um cara que não é tão mais velho que ele, no caso o Joe Biden, acaba recebendo essa atenção redobrada em questão da idade, né, Gustavo? É isso aí. E, bom, também temos agora os principais competidores do Biden, né? O Dean Phillips, que foi representante da casa de Minnesota, né? Ex-empresário. A gente até viu, né, Bruno? Fazia sorvete, né? Café. Café e sorvete. Café e sorvete. Pessoal, é interessante a gente comentar isso, né? A linha de corte para você se candidatar à presidência dos Estados Unidos é bem baixa. Existem apenas 3 pré-requisitos, né, Brunão? Você precisa estar nos Estados Unidos há mais de 14 anos, Sim. Obrigatoriamente ter nascido no país e ter mais de 35 anos de idade. Então, qualquer um batendo esses 3 pré-requisitos pode se candidatar à presidência. Por último aí dos democratas temos a Marianne Williamson, tá, pessoal? Que é uma autora aí, tem mais de 25 livros publicados. E um livro dela tava na lista de best-sellers do New York Times. Não sei que ano aí, deve ter sido uns 15, 20 anos atrás. Mas ela já é bem conhecida, tá? Ela já se candidatou pra presidência uma vez, em 2020. E, cara, a maior pauta dela é a saúde pública, né? Assim, toda eleição americana, a saúde pública é uma mega pauta, porque como a gente sabe, o pessoal pode não saber, não tem sistema de saúde público lá, entendeu? Tem o Obamacare, né? Um pouco mais caro que é do que o privado. pouco mais barato que os planos privados, mas não se tem um universal de graça, acesso para a população toda. Então, toda eleição, essa é uma pauta que o pessoal bate bastante, e ela sempre bateu nisso, tanto na vida profissional, como na vida política, até na vida pessoal, né? A Marianne Williamson. É isso aí, e é muito interessante porque agora, depois, né, desse aftermath da pandemia, né, que estamos passando, tornou-se mais importante. Com certeza, pode ser algo que ela ganhe bastante apoio em cima dessa pauta, né? E, eu acho que a única razão que ela ainda tem algum destaque é exatamente essa pauta. Perfeito. Porque ela tem um conhecimento muito bom da área de saúde, tá? E ela tem ideias, assim, bastante inovadoras de como ajudar. Ela fala, como é que os Estados Unidos pode chegar e dar bilhões pra Ucrânia, bilhões pra Israel, bilhões pra não sei quem, e nosso povo aqui fica pagando muito caro por um sistema de saúde. Como a gente vê nos Estados Unidos, né, Gustavo? $1.000 uma ambulância. Exatamente. Tem gente que quebra o braço e não vai pro hospital, porque é muito caro. É impressionante, né? Muita gente, principalmente essas pessoas da classe média, né? Exato. Acabam ficando doentes, quando é algo que não é muito grave, optam por não ir para o hospital justamente para evitar, né, esses gastos, enfim, excepcionais. É impressionante. E, por fim, né, se candidatando de forma independente, temos o Robert Kennedy Jr., né, Brunão? E é isso aí, pessoal, é isso que vocês ouviram. Ele é sobrinho do John Kennedy, o ex-presidente americano, né, 35º presidente americano, e muitos dizem ser um dos mais renomados, tá, durante a sua presidência. Pode-se falar isso. Exatamente. Ele que foi brutalmente assassinado durante a sua carreira, né, na presidência, durante um desfile em Texas, né, Brunão? Sim, em Dallas, Texas, ali, quem matou ele foi o Lee Harvey Oswald. E, cara, é interessante que o pai do Ted Kennedy Jr., que é o candidato independente, ele era irmão do Kennedy, ele foi procurador-geral da República na presidência do Kennedy, depois ele foi senador. E ele também foi brutalmente assassinado. 4 anos depois. Acho que foi 5. 5 anos depois, ele também foi brutalmente assassinado enquanto ele corria para presidente. A eleição aquele ano ia ser Nixon e ele. E como ele foi assassinado, o Nixon acabou ganhando. Mas, assim, ele tem um legado político muito grande, tá? E é interessante, né? Porque
toda a sua família, essa longa carreira política que eles vêm, é do Partido Exato. Democrata. É muito importante comentar também, pessoal, que o Robert Kennedy Jr., ele tava se candidatando como um democrata, mas ele saiu e escolheu ser independente, tá, pessoal? Porque, cara, de certo jeito ele é uma figura polêmica, né, Gustavo? Ele é contra vacina, ele tem várias teorias da conspiração política, então ali para um candidato de um partido muito grande, principalmente os democratas, ele acaba sendo um pouco polêmico, tá? E eu queria destacar também, Gustavo, eu e você, sobre a importância de um candidato independente forte numa eleição americana, né? É isso aí, né? A gente viu que, enfim, foi em 1992, quando o Bush pai estava disputando com o Bill Clinton. Exato. Né? O Ross Perot estava se candidatando de forma independente. Exato. E foi o maior voto para independente na história dos Estados Unidos. 19% de aprovação, né? E muitos dizem que ele tinha, né, uma política muito próxima ao do Bush pai, e foi claro que isso acabou dividindo muitos votos entre os dois e acabou dando, né, a presidência para o Bill Clinton. E é interessante a gente ficar de olho nisso esse ano, né, pessoal? Por mais que ele venha de um partido democrata, longa carreira familiar no partido democrata, ele também tem algumas políticas que se adequam mais ao lado republicano. Então é muito interessante a gente ver de quem que ele vai acabar puxando voto, né, Brunão? Ou do democrata ou do republicano. Sim, com certeza. E esse caso do Ross Perot é muito interessante, né? Porque ele era um empresário, então a visão política dele era muito mais alinhada com o Bush ali. Então o pessoal conservador acabou votando no Ross Perot e tirando o voto do Bush. Óbvio que não foi só por essa razão que o Bush pai perdeu pro Bill Clinton, mas essa foi um fator muito determinante, cara, muito determinante. E até um dado interessante que eu e o Gustavo a gente viu essa semana, pessoal, é que talvez, muito chocante isso, tá? Talvez 17% das intenções de voto vão para um candidato independente. Não só o Kennedy, tá, pessoal? Tem muito candidato independente. Como a gente comentou, a regra ali é bem baixa, né? A gente viu nas últimas eleições, Kanye West se candidatando. Então acredito que vai ter 1% ali, algum candidato que a gente não faz a mínima ideia quem é, e depois o resto vai ser provavelmente a maioria Kennedy. É engraçado ver, né, Gustavo, como a gente falou do Ross Perot, a gente realmente tem que ver de quem ele vai, entre aspas, roubar voto, né? Exatamente. Porque você comentou, ele tem um legado democrata, mas tem algumas posições políticas bem republicanas. Então será que ele vai ser meio a meio? Será que vai roubar o voto dos dois? Entendeu?Essa é uma análise que a gente tem que fazer, mas, cara, tudo bem que a gente não vai conseguir ver isso agora, né? Claro. Só depois dos resultados, etc. Mas é bastante interessante, pessoal. E se a corrida for próxima ao que foi nas últimas eleições de 2020, que foi muito acirradas, né, Brunão? Sim. Pode ser, isso seja o fato determinante, né, sim, do novo certeza. presidente. Então, com certeza, um candidato importante pra gente ficar de olho. Mas é interessante também, né, a gente trazer como está a divisão de poder hoje nos Estados Unidos, porque a gente sabe que por mais que tenha um presidente republicano, democrata ou independente, ele não faz nada sozinho, ele precisa do apoio do Senado e do apoio da casa. Né? Em 2023, no ano passado, a gente viu, né, a mudança de poder na casa e no Senado. Até no início de 23, tanto o Senado dos Estados Unidos quanto a Casa eram maiorias democratas, né? Uhum. Isso acabou mudando no ano passado. O Senado se manteve com uma maioria democrata, né? 51 versus 49 republicanos, e tendo três independentes, né, na cadeira, e daí, logo na Casa, temos uma maioria republicana, né? Algo que realmente foi surpreendente que a gente viu acontecer ano passado. Mas, de fato, o presidente ou democrata ou republicano na cadeira, né, vai ter que saber jogar os dois lados para poder, né, fazer algo de impacto. Pessoal, vocês conseguem ver também que nos Estados Unidos o sistema legislativo é, se não igual, bem parecido. Não vou dizer igual, mas a estrutura é bem parecida, tá? O que é diferente é que aqui a gente vê 50 mil partidos e aqui a gente consegue ver que tem 2 partidos que são que predominam, né? Você vê, o Gustavo destacou, olha aqui, ó, só tem candidato de outro partido, só tem membro de outro partido no Senado, esses 3 em amarelinho aqui. Na Casa, não tem ninguém. Entendeu? Então a gente consegue ver que é um monopólio, assim, enorme por parte dos republicanos e dos democratas. Perfeito. E é interessante, né, a gente trazer aqui pro pessoal os swing states. Né? Swing states são aqueles estados que são muito divididos nas eleições, né? Em anos de eleições, a cada 1 ou 2 eleições acaba trocando o lado, né? Ou republicano ou democrata. Né? Hoje temos 6 swing states, né, atualmente, que, por incrível que pareça, quando a gente foi ver, né, na campanha do Biden, é onde ele tem mais investido a sua candidatura. Isso foi realmente engraçado, né? Porque a gente identificou 6 aqui: Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan, Flórida e Pennsylvania. Esse gráfico que a gente viu do Biden foi bem interessante, tá? Porque a gente não tinha visto... A gente
viu esse gráfico depois, né? Então a gente já consegue ver que como o Biden tá gastando bastante nesses estados, é onde vai ser o campo de batalha dessa eleição, entendeu? Porque não adianta o Biden chegar e torrar uma grana enorme em Vermont, entendeu? Porque ele sabe que Vermont vai ser azul, sabe que vai votar democrata. Não adianta o Biden chegar na Califórnia e querer destruir lá, gastar dinheiro, assim, desnecessário, porque ele sabe que ele vai ganhar a Califórnia. Mesma coisa com o Trump. Então a gente consegue já vendo aí os campos de batalha. É muito importante o pessoal estar bastante presente, fazendo campanha nos swing states, fazendo propaganda, porque é ali que eles vão, que vai ser realmente decidida a eleição, né? Tudo bem, 15 votos não pode parecer muito, mas começa a somar 15, 16, com 11, com 30, com 19, entendeu? Já começa a formar um belo campo de batalha ali. E lembrando que tem o Kennedy nessa brincadeira aí também, né? Exatamente. Que também vai estar disputando. Imagina, ele ganha um estado desse. Cara, isso ia ser um negócio chocante. Se ele ganhasse um estado, eu acho que em 92 o Ross Perot chegou a ganhar 1 ou 2 estados. Acho que uns 3, assim. Não me lembro, teria que dar uma olhada depois. Mas, cara, seria bem interessante, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar de perto aí, esses são os estados que vai ser travado o campo de batalha, porque esses são os estados que teoricamente se consideram indecisos, né? Como o Gustavo falou. Perfeitamente. Eles não são fixos, tá, pessoal? Tem alguns estados historicamente swing states, tipo Flórida, que a gente tem bastante certeza que vai ser republicano, tanto porque tem os últimos 20 anos, tem né, quase 15, 16 anos aí de governo. O governador é republicano. Perfeito. A gente consegue ver a presença republicana. E o Trump tem bastante business na Flórida, né? Trump tem uma presença muito grande na Flórida, com hotel, resort, essas coisas. Então, pessoal, é bastante interessante a gente ficar de olho aí nesses estados e como vai ser esse campo de batalha aí. É isso aí. E, pessoal, a gente também vai querer trazer para vocês, a produção vai subir esse gráfico, que é a pesquisa mais recente até agora sobre as eleições, focado apenas nos 2 principais candidatos. Sem o Kennedy. Que é o Trump e o Biden, desconsiderando Exato. o Kennedy, exatamente. Uma pesquisa da CBS da semana passada, tá? E ela diz que 50% das intenções de voto vão para o Trump, enquanto 48% para o Biden. É claro, o Trump está ganhando aqui, mas é importante, né, Brunão? A gente vê apenas 2% de diferença. Sim. Como a gente falou, o próprio Robert Kennedy Jr. pode ser um fator determinante para esse resultado, como os swing states também, né? Então, com certeza, muita coisa para a gente ficar de olho ao longo do ano, muita novidade vai acontecer, tá? E o intuito aqui é a gente estar trazendo esses acompanhamentos para vocês periodicamente. Mas por fim, Brunão, eu queria comentar também, cara, eu não tenho inveja de quem vai assumir essa cadeira no ano que vem, né? Zero. Muitos desafios. Eu não queria esse trabalho, viu? Com certeza não queria esse trabalho, pessoal. Trabalho muito difícil, pessoal. A gente, claro, veio de uma pandemia nesses últimos 4 anos, o Biden fez um certo trabalho admirável, né, pelo lado econômico nos Estados Unidos, mas quando a gente olha para os próximos 4 anos, a gente tem alguns desafios muito importantes que devem ser comentados e algo que o novo presidente vai ter que ter uma posição muito firme e vai ter que saber atuar, né, Brunão? Sim, com certeza. A gente vê que os conflitos geopolíticos só têm aumentado, né, guerra na Ucrânia e Rússia, Israel, a gente tem também, né, saindo de uma inflação global, né, e uma taxa de juros mais alta, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Muitos dizem, né, que essa questão de taxa de juros lá próximo a zero nos Estados Unidos acabou, né? Então é importante a gente acompanhar isso, como o novo presidente vai se posicionar, independente se ele for democrata ou republicano, ele vai ter que ter uma postura muito forte. E eu acho que o mais importante, né, é a questão dos conflitos de Taiwan, que só tem aumentado, sim. Né, Bruno? A gente viu uma pesquisa, né, uma entrevista, na verdade, em cima de alguns militares americanos e muitos deles, claro, que são mais agressivos, né? Pessoal, tem que tomar cuidado aí com as análises militares dos militares dos Estados Unidos, tá? Porque é sempre a análise mais apocalíptica, mais caótica, mais pessimista, tá? Perfeito. Então eles falaram que ano? 2027 já? 2027, no mais tardar, né, 2027, a China vai invadir Taiwan. Mas por que toda essa importância econômica em cima de Taiwan, né, Brunão? Taiwan, pessoal, hoje é responsável pela produção de 60% dos semicondutores no mundo todo. Semicondutores que usamos para fazer nosso telefone, computador, televisão, então, enfim, tudo que você pode imaginar que usamos hoje com a nossa tecnologia, a gente precisa, né, dos semicondutores, e 60% vem da ilha de Taiwan. E o mais interessante, Brunão, que eu diria que é o assunto da década, né, que é a inteligência artificial. Taiwan é responsável pela produção dos semicondutores de segunda geração, que são eles que nos tornam possível, né,
criar tecnologias com inteligência artificial. E 92% desses semicondutores de segunda geração, dos chips, né, sai de Taiwan. Então, cara, com certeza tem uma importância econômica, não só para os Estados Unidos e para a China, mas para o mundo inteiro, né? China, engraçado que tem o seu próprio partido, né? O Partido Comunista Chinês, e Taiwan, o seu próprio partido, né? Que vem lá da época do Mao Tse-tung. Isso que eu ia falar. Gustavo destacou bastante a relevância econômica aí de Taiwan, mas a gente não pode esquecer também da relevância política e simbólica, né? Porque aquele governo chinês que foi exilado pelo Mao Tse-tung lá atrás, na Revolução Comunista, ele foi exilado para Taiwan. Então, na cabeça do ROC, que é o Partido de Taiwan, a China é deles ainda, entendeu? Eles consideram o continente chinês deles e a China considera a Taiwan deles. Então tem esse conflito de gerações aí, esse conflito histórico aí também. E muito simbólico, né, Gustavo? Especialmente para a China e especialmente o governo de Taiwan também. Uma outra coisa que eu queria comentar, você destacou aí o Biden, como ele enfrentou aí esses problemas econômicos dele. Cara, é meio dividida a opinião no Biden, né, pessoal? Porque tem gente que fala, a inflação tá descontrolada, tem um problema no mundo. Mas, por exemplo, a gente pega um ano atrás, como é que tava a situação? Talvez os bancos, tinha muito banco quebrando nos Estados Unidos, talvez ia ter os bancos regionais, talvez ia ter um grande run on the banks, né? O pessoal indo lá e tirando dinheiro dos bancos, inflação descontrolada. Então, por um lado, dizem alguns críticos que ele fez um bom trabalho, né? Controlou ali a inflação, enxugou a liquidez que foi aportada durante o Covid, controlou mais ou menos essa situação dos bancos, né? Obviamente não foi só ele, tem um time com tudo lá, etc. Um pessoal bem inteligente, bem formado, que sabe o que tá fazendo. Mas isso pode ser um ponto bastante positivo para ele, né? Mas é um negócio também muito subjetivo. Tem gente que acha que economicamente ele mandou muito bem e tem gente que acha que economicamente ele é péssimo. Perfeito. Então varia aí do que o pessoal acha. Com certeza. Então, é muito importante, pessoal, a gente acompanhar tudo isso. O intuito desse podcast foi, de fato, dar uma introdução para vocês, tá? Tanto das eleições como os principais desafios que o novo presidente vai ter que enfrentar, tá? A gente quer trazer atualizações, episódios periódicos, trazendo aqui sempre, indo mais a fundo, né, sobre todas essas questões macroeconômicas, mas também acompanhando, né, os resultados das eleições. Pessoal, vocês vão ver que... desculpa interromper aí, Gustavo, mas que eleição americana é um negócio bem engraçado, tá? Tem bastante valor de entretenimento ali em eleição americana, viu? Vocês podem até ficar viciado em eleição americana e vocês vão acabar dando umas risadas, tá? Isso eu garanto. É isso aí. Mas de qualquer forma, a gente vai estar atualizando vocês sempre, tá? E os próximos episódios a gente pretende entrar mais a fundo nas questões macroeconômicas e também nos resultados que vão saindo ao longo das eleições. Amanhã temos aí mais 2 primários, né, Brunão? Sim, New Hampshire e Carolina do Norte, né? Carolina do Sul, perdão. Importantíssimo, então, né? Porque a Nikki Haley era governadora de lá. Perfeitamente. E o que pode definir também se a Nikki Haley ou o Robert DeSantis vão sair da corrida, né? O Robert DeSantis acabou ficando em segundo colocado em Iowa e muitos dizem que a Nikki Haley, se ela não ficar em segundo colocado no seu próprio estado, ela vai sair das eleições, né? Sim, porque nas primárias normalmente não vai até o final, tá? Na eleição dos partidos, o pessoal acaba saindo antes porque ele vê que o outro candidato tem um suporte muito maior. Mas acho que é isso, né, Gustavo? Pessoal, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like aí, compartilhem, comentem, etc. Que aí a produção vai autorizar os episódios de 3 horas aí, né? O pessoal já falando, não, tem que fazer episódio do Trump e do Biden. Falei, pô, mas com 15 minutos, episódio do Trump e Biden não dá, né, A gente vai Gustavo? embora aqui. Exatamente. Mas, pessoal, muito obrigado aí pela presença. E esperamos trazer mais conteúdo aí pra vocês semanais, tá, pessoal? É isso aí. Até muito a próxima, obrigado. pessoal.